O sol nascia devagar sobre o sertão, dourando cada pedra, cada folha seca, cada pedaço de terra rachada. O calor já começava a subir, mesmo sendo cedo. O vento trazia o cheiro da poeira e do mato queimado, aquele aroma que misturava sobrevivência e desespero. Era mais um dia igual a tantos outros, duro, silencioso, solitário. Maria caminhava pela trilha de areia com um balde de ferro nas mãos. O vestido velho balançava com o vento e o suor escorria pelo rosto. Cada passo doía. A água que buscava no riacho era pouca, mas era tudo que ela tinha. Desde que o marido morrera, meses antes, ela fazia aquele caminho sozinha, todos os dias, para manter a vida no pequeno casebre de barro. Ela era jovem, mas o sofrimento a fazia parecer mais velha. Os olhos, antes cheios de brilho, agora carregavam um peso que o tempo parecia não aliviar. Vivia isolada, longe da vila mais próxima, e só falava com gente quando ia vender umas galinhas ou trocar farinha no armazém. Alguns diziam que era amaldiçoada pela má sorte. Outros apenas lamentavam em silêncio. Naquele dia, porém, o sertão não estava quieto. Havia algo diferente no ar. Os pássaros não cantavam e o silêncio era tão profundo que até o som dos passos de Maria parecia alto demais. Ela parou por um instante, olhando ao redor. Nenhum sinal de vida, nem de gente, nem de bicho. Só o vento. Quando se abaixou para encher o balde, ouviu o som de um galho quebrando. De repente, outro. Mais perto. O coração acelerou. Ela levantou os olhos e viu entre as moitas uma sombra grande, que se movia devagar. Por um instante, pensou ser um boi perdido, mas então o som veio. Um rugido grave, longo, assustador, diferente de tudo que já tinha ouvido. Maria deixou cair o balde. O chão pareceu tremer. O bicho avançou e o que surgiu entre os galhos fez o sangue dela gelar. Um leão, magro, sujo, os pelos cobertos de poeira e feridas, os olhos famintos. O animal parecia saído de um pesadelo. O povo da vila já comentava que um circo tinha passado por aquelas bandas e que um leão havia fugido durante uma tempestade, mas ninguém acreditava de verdade. Agora, ali diante dela, a história tomava forma, viva, feroz e prestes a atacar. Maria tentou correr, mas o vestido se enroscou nos galhos. O leão rugiu mais alto, mostrando os dentes. Ela tropeçou e caiu de joelhos, o coração disparado. Tentou se levantar, mas o corpo não respondia. O medo era maior que a força. O bicho avançou, os olhos fixos nela, como se já tivesse escolhido a presa. Foi então que um som cortou o ar, um tiro seco ecoando pelos morros. O leão parou por um segundo, confuso. Outro som veio em seguida, cascos batendo forte contra o chão seco. Um cavalo corria em disparada e sobre ele vinha um homem com chapéu de couro, segurando a espingarda com firmeza. Sai daí, moça! Gritou ele com voz forte. Maria mal conseguiu reagir. O homem puxou o cavalo de lado, apontou a arma e disparou para o alto. O estampido ecoou como trovão. O leão, assustado, recuou, rugindo com raiva. Ainda tentou dar meia volta, mas o cavalo relinchou e o vaqueiro avançou, fazendo poeira subir. O animal hesitou, recuou mais alguns passos e, por fim, sumiu entre as árvores retorcidas. O silêncio voltou. Só o som da respiração pesada do cavalo e o vento fraco movendo as folhas. O homem desmontou rápido e correu até Maria. Ela estava pálida, trêmula, o olhar perdido. Está viva? Perguntou ele, agachando-se ao lado dela. Maria tentou responder, mas a voz não saía. Apenas acenou com a cabeça. O bicho se foi. Você está segura agora. Ele tirou o chapéu, limpou o suor da testa e ofereceu a garrafa d'água que trazia presa à sela. Maria bebeu um gole e fechou os olhos. Sentia o corpo ainda em choque, as mãos geladas. Como é que um leão veio parar por aqui? Perguntou ele, olhando ao redor, ainda atento. Dizem que fugiu do circo lá da Vila Grande, respondeu ela, a voz rouca. Mas eu não achei que fosse verdade. O vaqueiro fez um som baixo com a garganta, meio indignado, meio aliviado. Pois é, agora é.
Quase que ele te leva, moça. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. O homem estendeu a mão e a ajudou. Meu nome é João Bento. Maria. Você mora por aqui? Ali, depois das pedras grandes, uma casinha velha. João olhou o horizonte, viu a fumaça fraca saindo de uma chaminé distante. Muito longe para ir a pé nesse calor. Sobe no cavalo, eu te levo. Maria hesitou. Não estava acostumada a aceitar ajuda, ainda mais de um estranho. Mas o medo ainda pesava e o corpo fraquejava. Eu não quero incomodar. Incomodar, mulher? Se eu te deixo aqui, o leão volta e me caça junto. Sobe logo. Ele sorriu de canto, e pela primeira vez em muito tempo, Maria também sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas sincero. Ela subiu no cavalo, meio trêmula, segurando firme na sela. João montou atrás e deu um leve toque nos arreios. O cavalo começou a andar devagar, levantando poeira dourada. Durante o caminho, nenhum dos dois falou muito. O sertão parecia ouvir. Maria olhava para o horizonte, o coração ainda acelerado, pensando em como a morte havia passado tão perto. João olhava para ela, tentando entender porque aquele olhar triste lhe causava uma paz estranha, como se tivesse encontrado algo que não sabia que procurava. O sol começava a descer quando chegaram à casa dela, uma construção simples de barro e madeira, cercada por mandacaros. João ajudou-a a descer e colocou o balde vazio ao lado da porta. Você precisa de ajuda para fechar essa casa direito. O bicho pode voltar. Ela assentiu. Se quiser, posso ficar de olho por uns dias. Tenho gado aqui perto, não custa nada. Maria olhou para ele, os olhos brilhando na luz do entardecer. Obrigada, de verdade. Não me agradece, não. Foi sorte minha passar por aqui na hora certa. Ele subiu novamente no cavalo, ajustou o chapéu e deu um último olhar antes de partir. Se ouvir rugido outra vez, grita meu nome. João Bento, eu escuto até do outro lado do morro. Maria o observou desaparecer na trilha. O coração ainda batia rápido, não mais de medo, mas de algo novo, desconhecido. Enquanto o sol se punha atrás das serras, ela encostou na porta e respirou fundo. Lá no fundo da alma, sentia que aquele dia, que começou como qualquer outro, jamais seria esquecido. E o vento, quente e leve, parecia sussurrar que o destino dos dois havia acabado de começar. O sol mal havia nascido quando João Bento decidiu voltar até a casa da viúva. Passara a noite inquieto, lembrando dos olhos dela, assustados, mas cheios de coragem. Algo nele dizia que o leão não tinha ido embora. E se aquele bicho resolvesse voltar? Ele conhecia bem o sertão, sabia que nada desaparecia de verdade, apenas se escondia. Enquanto o cavalo cortava o silêncio da manhã, a poeira se levantava em nuvens douradas. João olhava o horizonte com atenção. Cada sombra podia ser o perigo. Cada galho seco estalando no vento o fazia apertar mais firme o cabo da espingarda. Chegou à casa dela pouco depois do meio-dia. O sol queimava o chão e o calor parecia sair da própria terra. Maria estava do lado de fora, tentando consertar a cerca caída. O cabelo solto grudava no rosto e o vestido claro já estava manchado de poeira. Deveria estar dentro de casa, Dona Maria. O bicho pode rondar por aqui ainda. Ela se virou, surpresa, mas um sorriso leve apareceu no canto dos lábios. Achei que o senhor já tivesse ido para longe. Eu fui, mas fiquei pensando se a senhora estava bem. Maria largou o arame e limpou as mãos na saia. Estou viva, graças ao senhor, mas a cerca não se conserta sozinha. Pois então deixe-eu ajudar. Duas mãos fazem o trabalho mais leve. João desmontou, amarrou o cavalo e começou a ajeitar os pedaços de madeira. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era como o sossego do vento depois da chuva. Cada vez que ele erguia uma estaca, ela observava, admirada com a força calma daquele homem. O senhor mora longe? Perguntou depois de um tempo. Tenho um curral lá para os lados da serra, eu e uns bois teimosos. Só isso. Vive sozinho? João deu um leve sorriso, sem olhar para ela. Sozinho, sim. Faz tempo que aprendi a conversar mais com os bichos do que com gente. Maria abaixou o olhar. Entendia bem o que era a solidão.
Desde que perdera o marido, as noites haviam se tornado longas demais, e pela primeira vez em muito tempo, a presença de alguém fazia o ar da casa parecer menos pesado. Quando terminaram o concerto, João foi até o poço buscar água. O balde subiu rangendo e ele despejou o líquido claro numa velha moringa. A senhora precisa beber mais, esse calor castiga. O senhor fala como quem se importa. Falo como quem viu o perigo de perto ontem. Se o bicho te pegasse. Ele parou. As palavras ficaram presas. Maria o olhou por um instante, sentindo o que ele não disse. Mas não pegou. E o senhor estava lá. O tempo passou devagar naquela tarde. João ficou ajudando a arrumar as tábuas da janela e quando assim o sol começou a cair, Maria insistiu para que ficasse para jantar. Ele tentou recusar, mas o cheiro do feijão e o olhar dela foram mais fortes. Sentaram-se à mesa simples, iluminada por uma lamparina fraca. Não lembrava mais o gosto de comer em companhia, ela disse, quase sussurrando. Nem eu, respondeu ele, mexendo o prato com o garfo de madeira. A solidão acostuma, mas nunca deixa a gente completo. A conversa seguiu mansa. Falaram de coisas simples. O gado, a seca, o medo do futuro. João contava histórias de cavalgadas e enchentes antigas. E Maria sorria, rindo baixo, como quem há muito não tinha motivo. Depois do jantar, ele foi até a varanda, acendeu o cachimbo e ficou olhando o horizonte. A lua subia redonda, espalhando uma luz prateada sobre a caatinga. O som dos grilos se misturava ao farfalhar das folhas secas. Maria se aproximou, devagar, levando duas canecas de café quente. O sertão parece outro à noite, não é? Parece quase bonito, quase calmo, mas o perigo dorme pouco. O senhor acha que o leão volta? Acho que bicho faminto não esquece onde viu comida. Ela ficou em silêncio, segurando a caneca com as duas mãos. Tenho medo, confessou, num fio de voz. João virou o rosto e a olhou. A luz da lua iluminava metade do rosto dela, bonito, cansado, marcado de vida. Medo é bom, faz a gente se cuidar, mas eu estou por perto agora. Aquelas palavras ficaram no ar como uma promessa. Maria sorriu, tímida, e entrou para dentro da casa. João ficou mais um tempo do lado de fora, escutando o som distante de um gado mugindo e do vento que vinha das serras. Havia algo diferente dentro dele, um sentimento que há muito tempo não sentia. Antes de ir embora, bateu de leve na porta. Amanhã volto cedo. Quero reforçar a cerca de trás. Fica de olho e não sai sozinha. Eu espero o senhor. A voz dela saiu tão suave que ele quase acreditou que sonhou. Na manhã seguinte, João voltou, como prometido. Trouxe um saco de milho, algumas mantas e uma garrafa de remédio que comprara na vila. Para ajudar nas noites frias, disse ele, deixando tudo sobre a mesa. Maria agradeceu, tocando de leve o braço dele. Um toque simples, mas que fez o vaqueiro sentir o coração bater mais rápido. Passaram o dia trabalhando juntos. João consertava o telhado enquanto ela varria o terreiro. De vez em quando, trocavam olhares curtos e sorrisos tímidos, como se cada um tivesse medo de dizer em voz alta o que já estava claro no silêncio. Quando o sol começou a descer, João se despediu, mas ficou parado por um momento antes de montar o cavalo. Se o leão aparecer, não tente correr. Entre e tranque a porta. Eu volto rápido. Eu sei, confio no senhor. A palavra confio ecoou na cabeça dele durante todo o caminho de volta. Era raro ouvir isso. E ainda mais raro sentir que merecia. Enquanto cavalgava, o vaqueiro olhou para o céu alaranjado do entardecer e sentiu uma paz que há muito não conhecia. Não sabia o que era. Talvez fosse o alívio de tê-la salva, ou talvez fosse algo mais profundo, algo que nascia devagar, como as flores teimosas que brotam mesmo na seca. Do outro lado, Maria acendia a lamparina da cozinha e olhava a estrada vazia. Lá no fundo, sentia falta do som dos cascos se afastando. E quando o vento soprou leve, ela fechou os olhos e sorriu. O sertão, pela primeira vez em muito tempo, parecia menos solitário. O terceiro dia amanheceu com o céu encoberto. O vento trazia um cheiro estranho,
mistura de terra molhada e bicho selvagem. João Bento acordou antes do sol nascer, com o pressentimento de que algo estava errado. O cavalo também parecia inquieto. Relinchava baixo, batendo o casco no chão como se pressentisse perigo. Sem pensar duas vezes, João montou e seguiu direto para a casa de Maria. A cada passo, o silêncio do sertão parecia mais pesado. Nenhum canto de passarinho, nenhum mugido distante. Apenas o som seco das folhas sendo pisadas pelo cavalo. Quando chegou, viu a porta da casa aberta. O coração dele disparou. Maria! Gritou, saltando do cavalo. Nenhuma resposta, só o eco da própria voz voltando do mato. Entrou apressado, a espingarda em punho. Lá dentro tudo estava em ordem, a lamparina sobre a mesa, o pano de prato pendurado, a chaleira ainda morna. Mas ela não estava. Saiu correndo por quintal e foi até a cerca. E então viu as pegadas. Duas humanas, leves e outras maiores, fundas, redondas, pegadas de fera. O leão. Ele tinha voltado. João seguiu o rastro sem pensar duas vezes. O mato alto arranhava suas pernas, o sol começava a subir e o calor queimava o ar, mas nada o faria parar. A cada metro o rastro se tornava mais nítido e o cheiro do sangue começou a surgir. No meio da clareira encontrou o lenço dela preso num galho. O coração apertou no peito. Maria! Gritou novamente. Dessa vez uma voz respondeu, fraca e distante. Aqui! Ele correu, rompendo o mato. Lá estava ela, caída, o vestido rasgado e o braço arranhado, mas viva. O leão rugia a poucos metros, girando em volta dela, pronto para atacar outra vez. João ergueu a espingarda e atirou. O disparo ecoou alto e a fera recuou, furiosa. Ele atirou de novo. O leão deu um salto, acertou João no ombro e o jogou no chão. O som do rugido encheu o ar. João segurou o rifle com as duas mãos e, num último impulso, disparou no meio da fumaça e da poeira. O corpo do animal tombou pesadamente. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração ofegante dos dois. Maria se arrastou até ele, chorando. Meu Deus, o senhor está ferido. Só um arranhão. Já vi coisa pior. Ela rasgou um pedaço do próprio vestido e amarrou no ombro dele, as mãos tremendo. Porque o senhor veio. Podia ter morrido. Porque não consigo ficar longe da senhora. Ela parou o que fazia e olhou para ele. Por um momento, o sertão inteiro pareceu parar. O vento cessou, os pássaros calaram e o mundo ficou pequeno. Só com os dois ali. O senhor fala sério? Perguntou, quase num sussurro. João respirou fundo. Mais sério do que qualquer coisa na minha vida. Desde o dia em que te vi, parece que alguma coisa dentro de mim acordou. Eu nem lembrava mais o que era se importar com alguém. Maria baixou o olhar, as lágrimas misturando-se ao suor e à poeira. Meu marido morreu faz 2 anos. Eu achei que nunca mais ia sentir nada, que o coração tinha secado junto com a terra. Mas, quando o senhor chegou, eu comecei a ter medo de novo. Medo de perder o que ainda nem tinha. João encostou a mão no rosto dela, devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa frágil. Não precisa ter medo agora. O perigo passou. Mas e se ele voltar? Então eu volto também. Ela sorriu. Um sorriso leve, bonito, que misturava alívio e carinho. O sol começava a cair de novo, pintando o céu com tons de vermelho e laranja. João ajudou Maria a levantar e, apoiada nele, voltaram para casa. Caminharam devagar, lado a lado, sem pressa, como quem já sabe que o destino resolveu juntar dois caminhos. Quando chegaram, ele amarrou o cavalo e foi buscar água no poço. O ferimento ainda doía, mas ele fingia não sentir. Maria trouxe uma bacia e começou a limpar o machucado com cuidado. O senhor devia descansar. Não posso, ainda preciso enterrar a fera. Deixe isso para depois. Agora o senhor precisa cuidar de si. João ficou em silêncio, olhando para ela. Cada gesto dela era cheio de gentileza, de calma, de algo que ele já não via no mundo fazia muito tempo. Quando ela terminou de limpar o ferimento, ele segurou a mão dela.
Maria, eu não sou o homem de promessas. A vida me ensinou que o sertão leva tudo, cedo ou tarde. Mas se a senhora deixar, quero ficar por perto, nem que seja para cuidar da cerca, do poço, ou só para te ver sorrir. Ela ficou quieta por um instante, os olhos marejados. O senhor fala como quem quer mais do que isso. Falo como quem encontrou um motivo para ficar. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de sentimento. Do lado de fora, o vento balançava as folhas secas e o cheiro da terra molhada voltava a encher o ar. Era o cheiro da chuva que se aproximava, rara, esperada, quase milagrosa. Maria sorriu e apertou a mão dele. Então fique, João, fique. Lá fora, as primeiras gotas começaram a cair, batendo no telhado de zinco como uma música antiga. João olhou para o céu e depois para ela. Parece que até Deus resolveu abençoar a gente. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Depois de tanta seca, toda chuva é milagre. E ali ficaram, dois corações marcados pelo sertão, agora batendo no mesmo compasso, enquanto a tempestade lavava o medo e trazia de volta a esperança. Os dias seguintes trouxeram uma calma que o sertão raramente conhecia. A chuva caiu por 3 dias inteiros, e quando o sol voltou, a terra parecia outra. O verde começava a brotar entre as pedras, o ar estava mais leve, e o som dos pássaros enchia o silêncio que antes só guardava poeira. Maria e João se acostumaram à rotina compartilhada. Ele consertava o curral, cuidava do gado, limpava o poço e alimentava as galinhas. Ela cuidava da casa, fazia o almoço e ria quando o via tentando varrer o chão com a vassoura ao contrário. À noite, sentavam-se na varanda e ela costurava enquanto ele contava histórias de viagens, tempestades e tropeiros. Mas o sertão nunca deixava as coisas simples por muito tempo. Certa manhã, o som de cascos fortes e vozes altas ecoou pelo caminho de terra. Um grupo de homens se aproximava, três, montados em cavalos gordos, com chapéus novos e olhares de quem se achava dono de tudo. João se levantou devagar, o rifle apoiado no ombro. O homem à frente era conhecido de longe. Coronel Antunes, dono das terras do outro lado do rio. Um homem temido que comprava fazendas e expulsava famílias inteiras. Bom dia, Bento, disse o coronel, descendo do cavalo. Soube que anda morando aqui com a viúva. Estou ajudando ela. Essas terras não são suas. Antunes riu, mostrando os dentes amarelos. Tudo que o rio não leva acaba sendo meu mais cedo ou mais tarde. Maria apareceu na porta, segurando o lenço no peito. Essas terras eram do meu marido, disse firme. Tenho papel assinado e testemunha viva? O coronel fez um gesto vago com a mão. Papel se perde, testemunha some. E viúva sozinha não segura chão de ninguém. João deu um passo à frente. Então não está mais sozinha. O silêncio pesou. O coronel olhou para ele com desdém. Cuidado, vaqueiro. A valentia dos pobres dura pouco. João segurou firme o rifle, mas não respondeu. O coronel montou de novo e cuspiu no chão antes de partir. Pensa no que eu disse. Quando eu voltar, quero as cercas abertas. O grupo se afastou, levantando poeira, e o som dos cascos foi sumindo na distância. Maria ficou pálida. Ele pode voltar, João, e da próxima vez não vem só para conversar. Deixa que volte. Eu não tenho medo de homem que fala mais alto do que o próprio coração. Mas naquela noite João ficou acordado por horas, sentado na varanda, olhando o escuro. Ele sabia o que o coronel era capaz de fazer. No sertão, poder e crueldade andavam lado a lado. 2 dias depois, o gado de Maria apareceu morto perto do riacho, envenenado. João soube na hora quem tinha mandado. Enterrou os animais com as próprias mãos e, quando terminou, ficou em silêncio, coberto de suor e raiva. Maria chorava em silêncio. Ele quer que a gente vá embora. João olhou para ela e respondeu firme. Então ele vai ter que lutar por isso. Naquela noite, os dois se sentaram perto do fogo. João afiou a faca, calado, enquanto Maria costurava uma camisa nova para ele. João, e se algo acontecer com o senhor? Se acontecer, quero que fuja, vá para a vila, mas não pense em desistir. O sertão só respeita quem fica de pé.
Ela parou de costurar e olhou para ele. Não me peça para fugir. Já fugi demais. Perdi marido, casa e sossego. Agora encontrei alguém que me faz sentir viva outra vez. Não vou embora. João ficou em silêncio. Depois sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de força. Então vamos ficar juntos, até o fim. No amanhecer do terceiro dia, o som dos cavalos voltou. O coronel vinha com mais homens. 6, todos armados. Maria saiu correndo da casa. João, eles estão vindo. Ele já estava pronto, rifle em punho, olhar firme. Entre e tranca a porta. Não, eu fico aqui. O coronel parou a poucos metros, com um sorriso frio. Ainda aqui, Bento? Achei que já tivesse entendido. João ergueu o rifle e respondeu. Entendi que coragem não se compra, e amor também não. O coronel riu alto e fez sinal para os homens avançarem. O primeiro tiro estourou o ar, levantando poeira e ecoando pelo vale. João respondeu, atingindo um dos cavalos. O segundo disparo veio rápido, e o som dos gritos se misturou ao mugido do vento. Maria, de dentro da casa, rezava em voz alta, o coração disparado. Cada tiro parecia rasgar o tempo. João recarregou, suando, o sangue escorrendo de um corte no braço. Um dos homens caiu, outro fugiu. O coronel se abrigou atrás de uma árvore e gritou: Isso não vai ficar assim, vaqueiro. Eu volto com mais gente. Volte com Deus, coronel, porque se voltar com raiva, não volta vivo. O coronel olhou uma última vez e recuou, levando os feridos. A poeira cobriu o rastro deles até sumir. Maria saiu correndo, chorando, e se jogou nos braços de João. Meu Deus, eu achei que te perderia. Ele segurou o rosto dela, respirando fundo. Enquanto eu respirar, ninguém te toca. Ficaram ali, abraçados, o sol descendo atrás das serras. O vento soprava devagar, trazendo o cheiro do sangue e da terra, misturado ao perfume leve dela. Maria o olhou nos olhos. João, o que vai ser de nós? Vai ser o que o coração quiser, e o meu já escolheu. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o som firme do coração batendo. Pela primeira vez em muito tempo, o sertão parecia justo. Os dias que se seguiram àquela luta foram de silêncio e espera. O sol voltou a queimar o chão, e o vento trazia o som distante dos galhos secos batendo uns nos outros. João sabia que o coronel Antunes não deixaria o assunto quieto. Homens como ele não aceitavam derrota, guardavam o ódio como faca na bainha, esperando a hora de usar. Mesmo assim, a vida foi voltando aos poucos. O gado que restou pastava tranquilo. O poço tinha água limpa e o sorriso de Maria iluminava as manhãs. Às vezes, João a observava pela janela, penteando o cabelo diante da luz dourada do amanhecer. E pensava que, por mais duro que fosse o sertão, nenhum deserto era completo demais quando se tinha alguém para dividir o caminho. Uma tarde, enquanto consertava a carroça, João viu uma nuvem de poeira se levantando ao longe. O coração apertou. Pegou o rifle e foi até o portão. Maria veio logo atrás, o lenço no pescoço, o olhar firme. É ele? João assentiu. Dessa vez, vem com tudo que tem. E vinha mesmo. 10 homens armados com o coronel à frente. O som dos cascos ecoava pesado, como trovão antes da tempestade. Bento! Gritou o coronel, parando o cavalo. Última chance, deixa essas terras e vai embora com tua mulherzinha antes que eu te enterre aqui mesmo. João não respondeu de imediato. Caminhou até o meio do terreiro, o rifle firme nas mãos, o sol batendo em seu rosto. Essas terras agora são dela, e dela ninguém tira, nem o senhor, nem 10 como o senhor. O coronel bufou, furioso. Então vai morrer por uma viúva? Vou viver por ela e morrer, se for preciso. O silêncio que se seguiu pareceu eterno, até que o coronel deu o sinal. Os tiros começaram. O som rasgou o ar, levantando poeira, quebrando o sossego do sertão. João se jogou atrás do muro de pedra e respondeu com precisão. Maria correu para dentro da casa, mas não fugiu.
Pegou a velha espingarda do marido morto e, com as mãos trêmulas, foi para a janela. Quando um dos capangas tentou se aproximar, ela atirou. O homem caiu sem dizer palavra. O coronel rugiu de raiva. Atirem nela também! Mas antes que pudesse dar outra ordem, João se ergueu e avançou pelo terreiro. Um disparo, depois outro. O som ecoava pelas colinas. O coronel tentou correr, mas o cavalo empinou, assustado, e ele caiu. Quando olhou para cima, viu João apontando o rifle para ele. Acabou, coronel. O velho homem tentou rir, mas o som saiu fraco. Você acha que venceu? Esse sertão nunca foi de pobre. João respirou fundo. Então hoje começa a ser. E apertou o gatilho. O tiro ecoou alto, seco, e o som se perdeu no vento. Os outros homens, vendo o chefe caído, fugiram sem olhar para trás. Ficou só o silêncio e o som leve da respiração de Maria, que se aproximava devagar. Está ferido? Perguntou, os olhos marejados. Só cansado. Ela caiu nos braços dele, chorando de alívio. Acabou, João. Acabou. Acabou sim. Agora é só a gente e o sertão. Nos dias seguintes, o vilarejo ficou sabendo da história. Uns chamaram de loucura, outros de coragem. Mas todos sabiam que o coronel não mandava mais ali. As terras ficaram com Maria e ninguém mais ousou tocar nelas. Um mês depois, o sol nascia quente e bonito sobre a serra. No terreiro da casa, um grupo pequeno se reunia. João vestia a velha camisa branca que Maria costurara à mão. Ela, com um vestido simples, de tecido azul claro. O padre da vila veio a cavalo para celebrar o casamento. Os pássaros cantavam, o vento soprava leve, e até as flores secas pareciam ter voltado à vida. Quando o padre perguntou se ela aceitava o vaqueiro como marido, Maria respondeu firme, com a voz trêmula de emoção. Aceito, porque ele me salvou mais de uma vez. Da fera, do medo e da solidão. João segurou a mão dela e disse: E eu aceito, porque foi ela que me ensinou o que é viver de verdade. O padre sorriu, abençoou o casal e o sertão inteiro pareceu suspirar. Os poucos vizinhos presentes bateram palmas e até o vento pareceu dançar em volta deles. Quando a cerimônia terminou, João pegou Maria pela cintura e a levantou no ar, girando devagar, rindo como criança. Nunca pensei que um vaqueiro pudesse ser tão feliz. Ela respondeu, encostando a testa na dele. Nunca pensei que o amor pudesse nascer no meio da seca. E ali ficaram, abraçados, olhando o horizonte. O sol se punha atrás das serras, pintando o céu de dourado e vermelho. O sertão, antes duro e solitário, agora parecia mais vivo, como se a própria terra celebrasse junto com eles. O amor deles se tornou lenda. Dizem que até hoje, nas noites de lua cheia, quem passa pelas bandas da serra escuta o som distante de um cavalo trotando e uma voz de mulher rindo, leve como o vento. E o povo conta, de geração em geração, que foi ali, naquele pedaço de chão esquecido, que um vaqueiro e uma viúva provaram que, até no coração mais seco do sertão, o amor pode florescer, forte, teimoso e eterno.